Paz do Senhor, meus irmãos! Aqui quem vos fala é a missionária Amanda Fernandes e eu venho trazer uma palavra de Deus hoje para o seu coração. Nós estamos no terceiro vídeo da série bíblica sobre Jonas. Mas, meus irmãos, eu confesso para cada um de vocês que eu estou muito tocada, eu tenho sido muito tocada por Deus com essa palavra. Quando Deus me deu essa série, antes da série, o Senhor falou comigo nesse texto que nós vamos ler, que se encontra lá em Jonas 2. Nós vamos meditar na oração de Jonas no ventre do peixe, do grande peixe. Irmãos, eu estou aqui com muito temor gravando esse vídeo, porque foi uma palavra que sabe. Vamos a Jonas 2, do 1 ao 3, que diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Irmãos, esse texto foi quando a baleia tragou Jonas, quando os marinheiros jogaram Jonas ao mar e a baleia tragou Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre dessa baleia, desse grande peixe. O interessante, irmãos, que eu já começo a ser porta-voz de Deus para te dizer que Deus, ele sabe onde toca. Deus, ele sabe o que dói. Deus, ele sabe direitinho como levar eu e você para o centro da vontade dele. Deus sabe onde ia doer em Jonas. Jesus. Deus sabia onde ia machucar Jonas. Deus sabia o que ia levar Jonas de imediato para o propósito. E Deus faz. Eu quero te dizer, profeta e profetiza, Deus, ele sabe exatamente o que fazer para te levar para o centro da vontade dele e me levar. O texto fala que orou Jonas das entranhas do peixe. Meu Deus. Eu não sei qual é a entranha do peixe para você, o que é a entranha do peixe para você. O que é na sua vida aquilo de dor extrema. Aquilo que te leva lá no mais profundo da dor. Aquilo que bate já doendo na tua alma e já te puxa para aquilo que Deus quer. Mas eu venho ser porta-voz para te dizer, profeta, debaixo de temor e dor, que o nosso Deus, ele vai fazer. Jonas, ele fala, na minha angústia clamei ao Senhor. Deus sabia que Jonas só ia entrar no propósito debaixo de dor, debaixo de angústia. Eu venho ser porta-voz de Deus para te dizer hoje, sem pormenorizar na teologia, bem direto, que o Senhor sabe aonde toca na nossa estrutura, na estrutura da nossa casa, que tomba a casa, que desmonta as nossas convicções, que desmonta as nossas vontades, que desmonta aquilo que traçamos para nós. O texto fala, clamei ao Senhor e ele me respondeu, irmãos. Jonas andou na contramão, Jonas pagou a passagem contrária à vontade de Deus, Jonas trouxe tempestade, mas quando Jonas clamou, ele respondeu. Eu venho ser porta-voz de Deus para te dizer do Eterno, que independente das suas dores, independente dos rumos que você tomou, independente da vergonha que você trouxe, independente das escolhas que você fez, o Senhor está mandando te dizer hoje com muito amor, se você orar, ele vai te responder. Porque às vezes as pessoas olham para aquilo que você fez e falam, não tem jeito, acabou, nunca mais se levanta,
mas eu quero ser porta-voz de Deus para te dizer que o teu Deus te levou nesse fundo de poço, que o teu Deus e o meu Deus muitas vezes nos leva nas entranhas do peixe, porque Ele sabe exatamente como nos puxar para o propósito. E tem propósito que a gente só entra debaixo de dor, porque às vezes o propósito revelado é maior do que nós próprios. Então, para o Senhor nos puxar para aquilo que é maior, para aquilo que é transcendental, Ele precisa tratar conosco na dor. Deus me deu uma frase aqui e eu gostaria de falar para você. No ventre Ele quebrou o silêncio que Jonas estabeleceu entre Ele e Deus. Você está entendendo que Deus sabe exatamente o que faz, irmãos? Para nos fazer orar, para nos fazer buscar. Quem dera se fosse tudo debaixo, meu irmão, de alegria. Mas os choros são necessários, sim, porque é debaixo de dor que o Senhor nos puxa para o propósito. Pastor Rafael Belo me ensinou que, na verdade, na vida ninguém amadurece sorrindo, e é verdade. O Senhor, Ele permite que a tempestade venha, que nós sejamos jogados ao mar, que venhamos parar nas entranhas do peixe para quebrar o silêncio. E Deus está falando: Jonas, quebra esse silêncio. Jonas, você está todo quebrado. Jonas, você está todo machucado. Eu sinto Deus. Jonas, você está todo quebrado, mas você não quer orar, mas Deus está falando com você. Jonas, quebra esse silêncio. O texto fala que Jonas diz: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Irmãos, aquilo que Jonas estava vivendo parecia um inferno, mas mesmo parecendo um inferno, ele gritou. Às vezes o Senhor nos coloca em contextos de dor que mais parecem infernos, e às vezes, ao invés da gente gritar para Deus aquilo que está angustiando e está destruindo a nossa alma, a gente grita com A, a gente grita com B, a gente perde a compostura com A, com B. Mas hoje Deus está falando: Jonas, meu filho, esse processo é para quebrar o teu silêncio. Eu sei que certas coisas na sua vida você só se desprende, você só faz debaixo de dor. Então a dor para você, Jonas, vai ser pedagógica. Pedagógica é aquilo que nos ensina, é aquilo milimetricamente pensado para nos ensinar e nos fazer crescer. Deus está falando: tá doendo, mas vai ser pedagógico. Tá doendo, mas vai ser pro seu crescimento. Tá doendo, parece que você tá no inferno, filho e filha, mas eu estou cuidando de ti. Vale dizer que Deus não abandonou Jonas. Jonas que tinha abandonado Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Deus nunca te abandonou. Deus nunca te esqueceu. Deus nunca virou as costas para você, Jonas. Foram as suas escolhas. Foram os rumos que você e eu muitas vezes escolhemos traçar. Mas quando hoje você quebrar esse silêncio e orar, Ele vai te ouvir, meu filho. Ele vai te atender, e o texto fala: porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares. A corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Jonas, ele precisou viver a opressão. Jonas precisou viver a escuridão. Jonas precisou ouvir barulhos que Jonas não queria viver. Que não queria ouvir. Jonas precisou passar por um processo assustador para ele se quebrar e entrar no propósito. Deus está falando: tá doendo, mas eu tô te quebrando. Tá doendo, mas eu tô te transformando. Tá doendo, mas eu tô te enquadrando. Tá doendo, mas eu estou te uniformizando. Eu tô te colocando debaixo dessa dor, exatamente na minha forma, Jonas. Você até se perdeu, você até se manchou, você até saiu da forma perfeita que te coloquei, mas esse processo de dor, meu filho, está te aprumando, e minha filha no centro da minha vida. Analisarmos a oração de Jonas, ela é conflituosa, ela é confusa,
Porque ao mesmo tempo que ele fala que Deus jogou ele lá nas profundezas, ele consegue louvar a Deus, ele consegue glorificar a Deus, ele consegue reconhecer o senhorio de Deus. Talvez se fosse um ímpio que não tivesse vivido outras olarias com Deus, o ímpio poderia não entender, poderia blasfemar, poderia falar atrocidades contra Deus, mas não, Jonas já era experimentado. E quando ele caiu na baleia, ele pôde entender mais fortemente que aquilo era processo do seu Senhor para puxá-lo para o propósito. Eu quero te dizer da parte de Deus que tá doendo, eu tô sentindo na minha alma, irmãos, o peso dessa palavra. Porque Deus coloca a gente para viver aquilo que nós vamos pregar e para sentir aquilo que nós precisamos sentir para receber a porção de unção que existe em uma palavra. Tá doendo, mas Deus está com você. Tá doendo, mas Deus não se esqueceu de você. Você não tá vendo com seus olhos carnais de Deus, mas pelas suas experiências com o Eterno, Ele tá te dizendo: filho, sou eu te puxando pro propósito, sou eu te puxando para aquilo que Jonas está vivendo em um cenário de horror. Jonas está vivendo em um cenário de morte. Jonas está vivendo em um cenário onde para onde Jonas olhava apontava morte. Mas ele era tão experimentado pelo Senhor que ele diz: tornarei a ver o templo da tua santidade. Era como se ele estivesse falando: eu vou passar por esse processo, parece que eu não vou passar, eu até reconheço que sozinho eu não vou passar, mas eu creio que daqui desse fundo, dessas entranhas desse peixe, o Senhor vai me tirar e eu vou ver o templo da santidade, Deus. Olha quantas mortes cercavam Jonas. Eu anotei aqui. Ele poderia morrer por afogamento, por asfixia, inanição, desidratação, infecção. Era um cenário que só apontava a morte. Jonas se via cercado. No verso 5 ele fala: as águas me cercaram até a alma. Ou seja, ele estava sufocado pelas águas. Ele estava quase asfixiado pelas águas. Parecia que a água já tinha entrado, já tinha tocado no corpo dele, entrado no corpo dele. Imagine quanto de água Jonas engoliu. Só que o texto fala: o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Meu irmão, você está entendendo isso? Algas que existem no profundo dos mares. É a vegetação marítima que existe. Jonas, ele estava ouvindo os barulhos no ventre da baleia. Há quem diga que quando Jonas passou na garganta da baleia, ele sentiu um calor muito extremo. Tem um marinheiro, eu pesquisei na internet, deixa eu ver aqui o nome dele. James Barclay. Em 1891, ele é considerado o Jonas moderno, porque ele, em uma expedição perto das Maldivas, ele foi tocar em uma baleia, ele e outro desceram do navio e foram para o bote para tentar pegar uma baleia, e a baleia o engoliu. Quando ele foi encontrado, todos pensavam que ele já havia morrido, mas quando o encontraram, ele estava com a sua pele branca, ele se mexia. Há estudos que mostram que ele poderia ter ficado cego, outros não. Ele golpeava todo mundo que chegava perto dele, ele ficou inconsciente, ele ficou aterrorizado. Mas nós observamos aqui que Jonas, ele sai sem sequelas. Sabe por quê, irmãos? Porque eu venho profetizar na tua história que o processo é doloroso, que o processo ele até vai te marcar, mas que você vai sair desse processo não com sequelas externas, porque você precisa sair perfeito desse processo para viver o seu chamado. Você vai sair com marcas internas, Jonas. Esse marinheiro desse navio aqui do Jonas moderno, ele saiu marcado por fora.
E imagina o quanto que esse homem ficou marcado por dentro, mas Jonas não. Deus preservou o externo de Jonas, porque Deus contava com Jonas para uma missão especial em Nínive. Ser porta-voz de Deus para te dizer, externamente você vai sair perfeito, mas internamente você nunca mais vai ser o mesmo Jonas. Ele fala aqui que o abismo o rodeou e que as algas estavam enroladas na cabeça dele. Você pode entender, meu irmão, que por um tempo aparentemente Jonas ficou cego. Jonas ficou sem respirar direito. Jonas ficou sem ver o que estava à sua frente direito. O texto fala: eu desci aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ou seja, ele, como era experimentado, ele entendia que o Senhor o colocou no ventre da baleia como tratamento, mas o processo é tão confuso, o processo que passamos muitas vezes é tão doloroso, que mesmo vivendo o inferno, mesmo descendo nas profundezas do grande peixe, nós conseguimos glorificar a Deus por nos livrar. Porque eu venho profetizar que esse processo de dor na tua história, ele vai passar. Eu venho profetizar na tua história que esse processo de dor, ele vai ser finalizado, Jonas. E você vai conseguir glorificar a Deus. Você não vai sair desse processo com raiva de Deus. Você não vai sair xingando Deus, mas você vai sair desse processo entendendo que o teu Deus te colocou nesse grande peixe para não te perder. E mesmo debaixo de muita dor, de muita confusão, de muita tristeza, Jonas, eu venho profetizar na tua história que você vai crescer diante de Deus nesse processo. Deus vai, sabe, quebrar certas coisas em mim, em você. Deus vai restaurar valores perdidos. Deus vai nos fazer encontrar aquilo que ficou escondido no cenário do porão da nossa história. Deus vai encontrar. Porque o processo de Deus, porque a incubadora de Deus, ela nos traz dores, sim. Mas a incubadora de Deus, ela também nos aperfeiçoa, ela também nos faz melhores, ela também quebra o nosso vaso, mas ela também faz de nós um vaso novo na presença do Altíssimo. Tá entendendo que mesmo no erro de Jonas, eu anotei aqui, mesmo na desobediência, mesmo na contramão do propósito, o Senhor foi o Deus da vida de Jonas, meu irmão. Mesmo na contramão do propósito, o Senhor, ele cuidou para não perder Jonas. E eu venho profetizar que ao invés de questionar, você vai entender que esse propósito foi cuidar. Profetizar que não há poço tão fundo que a mão do teu Deus não desça hoje lá para te buscar. Sabe qual é a situação, irmãos? Deus sabia como tratar com Jonas. E ele sabe como tratar comigo e contigo hoje. O texto aqui fala: quando desfalecia, verso 7, em mim, a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Ou seja, ele estava desfalecendo, ele estava chegando num ponto de quase morte. Mas ele lembrou do Senhor. E o verso 9 é um divisor de águas. Porque na oração não mostra Jonas votando, mas no final mostra Jonas votando. E diz, o verso 9 ao 10, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Você está entendendo isso, irmãos? No processo de dor, Jonas votou. No processo de dor, Jonas fez voto com Deus. No processo de dor, Jonas renunciou. No processo de dor, Jonas foi refeito. No processo de dor, Jonas falou coisas para Deus. E por Jonas, irmãos, ter falado com sinceridade, meu Pai,
Olha o que acontece no verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas. Sabe o que eu quero ser porta-voz de Deus para te dizer? Que esse processo de dor tem começo, meio e fim. Esse processo de dor tem um tempo já estabelecido por Deus para ele acabar. Mas esse processo de dor só vai ser finalizado quando você e eu, Jonas, entendermos o que Deus quer gerar em nós. Eu quero ser porta-voz de Deus para te dizer que o tratar de Deus nos deixa marca. Eu quero ser porta-voz do Eterno para te dizer que esse tratar dele contigo vai te marcar, ainda que não seja por fora. A mudança de Deus hoje é dentro de você e de mim, Jonas. E esse tratar dentro vai transformar fora. O tratar de Jacó, de Deus com Jacó, foi doloroso também. E deixou marcas externas. Mas eu venho profetizar que na tua história não. Vai ser uma série de tratares de Deus dentro de você que vai mudar por fora. Eu fiz uma frase aqui. O ventre do peixe nos faz entender coisas que uma calmaria não serve para nos ensinar. Você está entendendo porque é debaixo de vento? Você está entendendo porque é debaixo de dor? Você está entendendo que é por baixo? Eu venho ser porta-voz de Deus para te dizer que o ventre do peixe é capaz de nos ensinar o que a calmaria nunca vai ser capaz. Você está entendendo isso? Porque é debaixo de dor, é debaixo de barulho, é debaixo de algo se enrolando na sua cabeça, é debaixo de águas te cercando e entrando mais profundo do seu ser, que Deus vai extrair o melhor de mim, de você. Eu posso entender, eu anotei aqui, que quando o peixe vomitou Jonas, era como se Jonas tivesse sido enterrado vivo no mar, e Jonas, quando o peixe vomita ele, quando o grande peixe vomita ele, era como se ele estivesse ressuscitando. Sabe o que esse ventre de peixe, para finalizar, meu irmão, ele vai tratar com você? Eu coloquei aqui, Jonas dentro do ventre do peixe morreu. Morreu para quê? Para si, para suas convicções egoístas, para os seus orgulhos, para o seu patriotismo exagerado, para a sua soberba e para a sua indiferença. Você tá entendendo? Que vai ser debaixo de dor, de ai, de tá doendo, de lágrimas. Vai ser através disso. Que tudo aquilo que te puxa para trás, que tudo aquilo que atrofia o nosso chamado vai ser retirado. Eu venho ser porta-voz de Deus para te dizer, Deus começa a retirar hoje, retirar esse orgulho, retirar essa soberba, retirar esse feminismo, retirar esse machismo, retirar essa altivez, retirar tudo aquilo que nos puxa para baixo. E vai começar a nascer depois desse processo, na verdade já está nascendo no meio desse processo, um grande Jonas, uma grande pessoa, uma pessoa dentro do propósito, alinhada com o propósito e a vontade de Deus. Eu finalizo agora te dizendo, deixa Deus tratar de você. Esse processo não é para a morte, Jonas, mas é para a glória de Deus. E eu finalizo com a frase que Deus me deu hoje. Deus não abandonou Jonas em momento algum. Foi Jonas que abandonou Deus. Deus está mandando te dizer, ei filho, não te abandonei. Ei, filha, não te deixei. Ei, filha, estou usando essa situação para te trazer de volta. Mas depois desse processo você vai entender que foi por amor. Debaixo de muito temor, eu deixo essa palavra hoje para a sua vida, da parte de Deus. Que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Beijos. Tchau.